Para quem não me conhece, eu sou Igor Porro, eu sou de São Paulo. Eu não sou originalmente da área cervejeira, me formei cervejeiro em 2014 na Bruleb, que fica no norte da Inglaterra. Desde então eu voltei para cá e mudei minha carreira e hoje eu trabalho como consultor para microcervejaria, produção cigana, no pub, produzindo, enfim, desde a estrutura em si, né? Dando assessoria para equipamento, até receita, processo. Eu estou focando cada vez mais em controle de qualidade, né, consistência, por ser algo que não é natural das cervejarias, né, não tem, a maioria delas não tem laboratório, não tem nada, então acaba sendo um braço que faz esse controle de qualidade, manda para análise se for necessário e faz o acompanhamento estratégico, né, eu estou focando mais hoje em dia. Sou juiz BJCP, né, algo que eu recomendo para todo mundo assim, que tem interesse em se desenvolver, né, as capacidades, independente se for para continuar como hobbyista ou virar profissional, desenvolver as capacidades sensoriais, né, conhecimento sensorial, ter uma biblioteca sensorial muito vasta. Isso que o JCP ajuda muito para a gente quando a gente está desenvolvendo receita, criando processo, desenhando processo. Isso é muito importante porque a gente tem uma amostragem muito grande e passa a olhar de uma forma analítica que a gente conecta muito ingrediente ao resultado, ingrediente e processo ao resultado final. Isso economiza muito tempo e dá, além do repertório sensorial, né, um repertório de relação entre processo, ingrediente e resultado final. Então, independente se a intenção é continuar como cervejeiro caseiro, desenvolver autonomia para desenvolver as próprias receitas, eu recomendo esse tipo de estudo. Para quem quiser, tem os exames, né? Quem quiser fazer um exame só e, enfim, julgar uma vez por ano vai continuar sendo BJCP. Para quem quiser chegar no nível mais alto de ranking, não é nada obrigatório, né? Não é nada, você não é obrigado a fazer nada, né? Obviamente, quanto mais você fizer, mais vai estar contribuindo naturalmente para a comunidade, formando mais juízes, né? Compartilhando sua experiência com a avaliação de cervejas, mas enfim, não é obrigatório, nada. E é isso aí. Eu comecei como cervejeiro caseiro. Eu comecei como cervejeiro caseiro na época que eu tinha vontade de entrar no mercado cervejeiro importando cerveja. Mas eu acabei fazendo um plano de negócio, vi que era um negócio de muito risco, colocar grana, não sabia quando que eu ia começar a conseguir vender, né? A questão da importação, ficar parado no porto, até ter o registro, liberar. E nesse meio tempo eu passei a produzir cerveja para entender as diferenças das cervejas que vinham lá de fora, né? Por mais que o lúpulo estivesse sofrendo, né? Isso 2010 por aí. Por mais que a gente tivesse a cerveja sofrendo, chacoalhando, quente, de fora para cá, muitas vezes chegava uma qualidade, intensidade de lúpulo, aroma, sabor, amargor de lúpulo muito mais interessante do que a gente tinha aqui, porque os insumos eram outros. A gente não tinha um insumo com uma qualidade bem melhor como a gente tem hoje. Ainda tenho que melhorar, óbvio, claro, mas enfim, eu comecei a fazer essa cerveja para entender isso aí. O que acontecia, ter um entendimento técnico maior, e daí eu acabei virando a chave, né? Então, eu passei pouco tempo como cervejeiro caseiro exclusivamente, né? até começar a minha produção. A primeira produção foi em 2015, uma cerveja no Rio de Janeiro, que é produzida até hoje, a Octopus. A receita que lançou a marca é minha, foi minha primeira receita comercial. Em 2015. No mesmo 2015, entre 2015 e 2016. 2016 eu foquei um pouco em concurso como caseiro e acabei sendo panela de ouro do concurso nacional. Consegui tirar 3 ouros, uma Saison, uma Sour Pale Ale e uma Summer Ale, e formar a pontuação da competição. Então é isso aí. Eu vou falar sobre carbonatação. Eu vou tentar abordar um pouco de cada coisa, porque o tempo aqui é curto, então eu vou falar um pouco sobre contribuição sensorial, falar um pouco sobre equipamento
sobre medições, boas práticas, e daí no fim eu abro para questões assim, porque vai ser realmente assim, difícil tratar sobre tudo aqui. Né? Então, começando do começo, né? Bom, carbonatação é um processo de dissolução de CO2 gasoso em água ou algum meio aquoso. Ele é um gás que ele é naturalmente, né, parte da atmosfera. Atualmente a gente está numa concentração alta aí, comparado com os últimos anos que se tem medição, a gente está por volta de 400 e poucos ppm na atmosfera, que dá mais ou menos 0,04, 0,5% de concentração desse gás. Só que não é comum, né, a ocorrência na natureza de água carbonatada, é algo que ocorre, mas é algo extremamente raro. Né? Então, todas as derivações que a gente tem de bebidas carbonatadas, atualmente, a grande maioria dela, massivamente dela, é carbonatação forçada, que é proveniente de, basicamente, processos de CO2 sendo injetado sob pressão no líquido. No caso da cerveja, né, o CO2 é algo inerente ao processo, né, já que ele é um subproduto de fermentação. E é difícil não ter uma cerveja com carbonatação, porque a forma que a levedura expele, né, formando microbolhas ali com a maior superfície de contato possível, é algo muito eficiente para a solubilização do CO2 no líquido, mesmo em temperaturas um pouco mais altas. Né? A gente vai falar sobre CO2 residual de fermentação no momento de priming. Mas enfim, essa é uma molécula de glicose, necessária H12O6, que dá origem, no final das contas, né, pós metabolização, fermentação alcoólica, a 2 moléculas de etanol e 2 moléculas de CO2. Então é muito difícil, né, no processo de cerveja não ter, por mais que se evite não ter carbonatação, né, mas enfim. Não tem nenhum estilo que faz uso dessa premissa. E na maioria dos casos é comum a utilização de CO2 exógeno, né? Para fazer ajuste do que faltou para chegar naquela determinada quantidade. Né? Alguns estilos pedem mais carbonatação, outros pedem menos. E a gente vai ver que isso aí faz parte também, de alguma forma, da concepção da receita. Né? Ela não está algo totalmente à parte, simplesmente por questões sensoriais. No caso, por exemplo, né, daí já é um exemplo comercial, não é caseiro, né, mas no caso, por exemplo, da Alemanha, que tem que seguir a lei de pureza, se quiser utilizar o CO2 exógeno, até onde eu sei, ele tem que ser proveniente da fermentação, filtrado, né, reutilizado, e não simplesmente comprado, assim, enfim, como a gente faz aqui, sem ser exatamente proveniente da produção de cerveja. Então, falando sobre contribuição sensorial, quem conhece isso aqui que está no... Quem sabe o que é isso aqui? É uma parte da ficha de avaliação. Então, é parte da ficha de avaliação. Quando a gente vai avaliar uma cerveja, a gente, né, falando lá nessa súmula mesmo do BJCP, a gente começa por aroma, né, depois tem aparência, daí tem sabor, sensação à boca e impressão geral. Né, e a súmula do BJCP, ele dá algumas dicas do que o juiz ele precisa avaliar, o que é importante sempre ele avaliar, né, coisas que ele não pode esquecer. Então, lá no sabor, falar sobre amargor, falar sobre lúpulo, falar sobre o equilíbrio final da cerveja, para onde que tende. E aqui, o que ele pede na parte de sensação na boca é carbonatação. Então, sensação na boca é tudo aquilo lá que não é exatamente sabor. Né? Então, a astringência não é um sabor, né? Um estímulo que não é um gosto básico, né? Ele não é salgado, não é doce, não é azedo, não é amargo, não é umami. É um estímulo. Só que assim,
a carbonatação ela vai além da questão do tato, né, da simples sensação da bolha na boca, enfim, na mucosa. Então, além dessa parte de tato, tem outros pontos que são muito importantes e vão acabar reforçando algumas características da cerveja e vão acabar dando equilíbrio para algumas outras características, né? Geralmente, quanto maior a carbonatação, mais os compostos voláteis são jogados na nossa cara, porque é mais carbonatação, mais coisa estimulando mecanicamente, né, sair os compostos voláteis da cerveja e chegar até no nosso nariz. Então ela contribui demais com isso. As cervejas com menor nível de carbonatação acabam tendo menos esse perfil. O que pode ser bom, porque imagina que uma barley wine ela pode estar muito próximo do que é o ideal, mas tem um acetato de etilo, alguma coisa assim, independente, pode ser uma cerveja excelente, mas tem alguma coisinha nesse sentido, uma carbonatação mais alta, de repente vai jogar mais essa característica na nossa cara. Então até um tipo que essas cervejas aí, elas acabam ficando mais equilibradas com menos carbonatação. Um caso clássico assim, que dá para falar sobre diferença de carbonatação, né, são as lambics e as guilds. É bem diferente tomar aquela cerveja com carbonatação muito baixa, né, antes do blend, antes da refermentação na garrafa. É uma diferença considerável, né, na produção de lambic. Tem efeito turbo de mesh, então tem naturalmente uma quantidade muito grande de proteína e de proteína de alto peso molecular, que dá uma textura a mais ali, por mais que passe um tempão degradando ali no barril e tudo mais, ainda vai ter alguma quantidade e certamente a questão da carbonatação vai fazer essa diferença, né? Geralmente a carbonatação ela corta um pouco do dulçor, né? Ela dá uma ideia mais de frescor, né? Por exemplo, no caso da Weissbier, a Weissbier ela é uma cerveja que ela é muito atenuada, né? Uma cepa clássica de Weissbier, por exemplo, a WB06, ela fermenta bastante maltotriose, né? Então ela atenua bastante. Só que ela tem produção de acetato de isoamila, né, a banana, o éster de banana, e tem a produção do 4-VG. A junção dessas duas coisas, apesar de não entregar um dulçor para a gente efetivamente, né, não é uma molécula de açúcar estimulando a papila gustativa que identifica esse gosto, é algo que a gente associa ao dulçor naturalmente. E tendo essa questão da carbonatação, a gente consegue cortar, né, essa noção, né, esse esforço de dulçor que esse tipo de composto pode dar. Mesma coisa, coisa parecida, aliás, pode acontecer, por exemplo, no caso de uma Witbier. Né? Witbier realmente ali tem muito trigo, né, característico trigo não maltado. Né, a mostura característica dela é mais ou menos tradicional, é mais ou menos similar ao que é a produção de uma lambic, como o turbo de mesh. Inclusive tem Witbier que tem amido residual em garrafa. Fiz teste alguns anos atrás, não sei hoje em dia, mas a Vedete, por exemplo, se pingar iodo, ela muda de cor. Então tem amido ali. E a carga de carbonatação é extremamente importante para dar frescor, né? Porque a cerveja branca, Witbier, é a cerveja mais fresca, é a cerveja mais leve do espectro de cervejas belgas. Então essa carbonatação elevada é muito importante para ela. Já uma Dubbel, por exemplo, é estranho, né? Necessariamente ter uma Dubbel, uma Strong Dark, ter uma carbonatação extremamente alta, né? Dependendo para que tom for ali dos maltes especiais que usar, essa combinação pode dar alguma astringência, alguma coisa que não vai ser muito agradável. Então isso compõe também a questão da receita. Eu já dei alguns exemplos, né, mas a percepção de corpo, né, falando mais especificamente, é um balanço muito complexo,
no caso da cerveja, de muitas variáveis. Tem bebidas, por exemplo, assim, no caso hidromel, vinho, que acabam sendo um pouco mais simples porque tem menos variáveis. No caso de hidromel e vinho, dá para a gente considerar que o corpo é basicamente a FG mais glicerol mais algum tanino ali de vinho natural de barril, natural de casca de uva, mas pelo fato da cerveja ser feita com grão, tem vários outros compostos, grão e lúpulo, tem alguns outros compostos que acabam compondo, a sensação de corpo. E essa equação ela não é simples de compor. Por exemplo, eu falei sobre a Witbier, ela tem que ter um corpo aveludado, ela tem que ter um corpo cremoso, mas ela não pode ser doce, o dulçor residual dela tem que ser baixo, tem que ter essa textura a partir de proteína, a partir de glucano, enfim, mas não no dulçor residual. Então, para compor o corpo, as principais variáveis, FG, proteína, glucano, polifenol, uma cerveja com dry hopping tem uma percepção de textura diferente, porque a gente obrigatoriamente, se não for um cryo hops ou algo assim, a gente introduziu muito polifenol, glicerol. Teve alguém que recentemente estava falando que estava elaborando uma brutipa. Todo mundo já ouviu falar de brutipa? Brutipa é basicamente uma IPA que seca até o talo. Você usa a amiloglucosidase para quebrar mais do que a beta quebra, e ela acaba secando até o fim. Só que a Saccharomyces ela produz glicerol. E Brettanomyces não exatamente, não todas até onde eu sei, produzem glicerol. Então, a pessoa que me falou estava preocupada exatamente nesse detalhe, em querer secar até isso aí, porque o glicerol ele dá a sensação de corpo, é parte do que é a lágrima do vinho na taça, então ele tem uma textura. E para secar, o cervejeiro estava querendo eliminar até a formação de glicerol com breta em fermentação primária, porque breta em fermentação primária geralmente não vai lá para o espectro de fenólico funk, esses aromas rústicos, animalescos, ele vai mais para o lado de produção de éster mais, e acaba que dá para fazer IPAs e Pale Ales com breta dessa forma. Aparência também, tem algumas cervejas que acaba sendo crucial isso aí. No caso, por exemplo, falando de uma descrição de cerveja, a Saison no BJCP tem algo bem interessante na descrição dela, que ele fala sobre carbonatação na parte de aparência. Então é uma cerveja que ela tem que ser tão carbonatada, a carbonatação dela tem que ser tão evidente, que ela está evidente, ela está aparente até na aparência, não só na boca, não só no tato. Então a gente tem que ver, e ela tem que ser efervescente. Na maioria das vezes, obviamente, tem o espectro de Saison, mais escuro e tudo mais, que talvez um pouco mais baixa carbonatação seja mais interessante. Mas é do equilíbrio do estilo. Evidenciar os fenólicos, evidenciar o lúpulo, evidenciar o amargor, evidenciar o final com um residual baixíssimo de dulçor, e a carbonatação acaba reforçando tudo isso. A carbonatação é tamanho que o próprio guia descreve a carbonatação, além da parte de tato e de sabor, também na aparência. E por fim, tem essa equação aqui. Acho que o Fábio, se eu não me engano, vai falar sobre água. Acho que hoje, amanhã, enfim, não sei. Então talvez ele fale dos ciclos de carbonato e tudo mais, como que bicarbonato neutraliza e tudo mais, mas essa aqui é uma equação muito importante na parte do ciclo dos carbonatos, que é algo bastante importante quando a gente estuda sistema tampão, alcalinidade na água, que é a dissolução de CO2 gasoso na água formando ácido carbônico. Esse ácido carbônico é justamente o que vai arrastar ali no cano alguma alcalinidade, porque ele tem alguma pressão ali dentro do cano, por mais baixa que seja, tem alguma pressão e acaba virando uma pequena dose de ácido carbônico.
Quando a água sai do cano, né, fica empoçada ali na pia e essa pressão ela vai embora, essa equação aqui vai para o contrário, o CO2 ele vai embora, ele vem daqui para cá, então isso aqui que era líquido volta a ser gasoso e a alcalinidade que ele estava segurando aqui, né, o bicarbonato ou carbonato, é aquela manchinha branca que fica, né, quando a água é muito dura, que fica em cima da pia. Então isso aqui é uma equação muito importante, mas aqui no nosso caso, o ácido carbônico é importante para falar sobre quimestese. Alguém aqui já ouviu falar sobre esse termo, quimestese? Então, eu não encontrei artigos mais antigos do que 2010, 2009 falando sobre isso. A quimestese é uma ativação de alguns nervos que a gente tem por estímulo químico. Só que esses nervos, né, originalmente, eles são nervos que eles interpretam temperatura, dor, toque, textura. E esses nervos, eles são independentes do nosso sistema, que identifica gosto, que identifica aroma, que compõe o sabor. Ele é a parte, ele é um outro sistema. E quando esses estímulos, esses compostos químicos, né, exógenos, que eles não são do nosso corpo, né, é uma pimenta, gengibre, carbonatação, um ácido, por exemplo, vinagre, alguma coisa entra em contato com esse tipo de nervo, eles acabam sendo ativados por quimestese e resultam em algumas sensações. Aqui tem algumas delas, né? Arrepio, coceira, dor, dormência, formigamento, frescor, efervescência, picada, queimação, resfriamento. Isso significa que quando a gente ingere algum composto que tem menta, alguma coisa assim, não está efetivamente caindo a temperatura na nossa língua, mas está acontecendo essa reação nesse sistema de nervos aqui, que está dando essa impressão, né? É um estímulo além do que efetivamente acontece na questão de gosto, né? Na questão de gosto, eu estou sentindo doce porque tem uma molécula com um poder edulcorante lá, maior ou menor, que está estimulando uma papila gustativa, né? Isso realmente está acontecendo para um receptor que foi feito para aquilo lá. Aqui não, aqui é um receptor que é feito para qualquer outra coisa, que é um sistema que é usado para a gente navegar e ter noção do mundo, está sendo estimulado por algum composto químico. E daí falando, né, mais específico em bebida carbonatada, só reforçando, né, até 12 anos atrás, o CO2, né, a carbonatação era considerado só como um estímulo mecânico, né, como se fosse algo ali mecanicamente estimulando um sensor e nada mais do que isso, nada mais do que a sensação de tato. Mas assim, aqui está o link para o estudo, mas ele faz uma constatação muito interessante aqui que o ácido carbônico ele altera, né, o pH da mucosa da nossa boca e tal, mas foi constatado que essa não é a maior impressão sensorial que ele causa, não é essa simples ativação por tato, mas a alteração que mais a gente percebe na presença da carbonatação é justamente nesse tipo de nervo trigeminal que nervo que serve para outra coisa e a gente acaba tendo essas informações aqui por algum estímulo químico. Então, assim, é mais uma forma de enxergar a carbonatação, no fim das contas, e a gente determinar o quanto que isso aí vai contribuir ou não, né, na receita, o que a gente quer, se a gente quer uma cerveja com carbonatação mais alta, mas essa cerveja com carbonatação mais alta ela vai ser refrescante, mas ela vai estufar mais, né? Qual que é o meio termo, até onde a gente chega. Então todas essas informações elas são importantes para a composição de receita também, e determinar qual nível de carbonatação a gente vai usar, o perfil de carbonatação que a gente vai utilizar. E daí entrando
em questões mais técnicas aí sobre a carbonatação, começando pela dissolução, né, de CO2. São duas as variáveis principais que vão proporcionar uma solubilização interessante, né, uma solubilização viável, né, em termos industriais, em termos de processo, de CO2, que é temperatura e pressão. Né? Então, quanto maior a pressão, maior a tendência de solubilizar, e quanto menor a temperatura, mais vai solubilizar e mais vai reter essa carbonatação. Só que além dessas duas variáveis, né, que são as mais óbvias, né, a gente fazendo a carbonatação, mesmo quando a gente faz um simples priming, a gente coloca na geladeira, não é pelo simples fato que a gente quer só tomar uma cerveja gelada, porque é calor, mas a gente está estabilizando de alguma forma a carbonatação, porque ela está numa temperatura ambiente ou está numa temperatura de refermentação a 18 graus, alguma coisa assim, e se eu trazer para baixo essa temperatura, né, empurrar para baixo essa temperatura, eu vou ter esse CO2 mais solubilizado, mais estável. Então, se de repente eu não tive tempo de, enfim, deixar alguns dias lá a cerveja para ela adquirir essa estabilidade da carbonatação na temperatura ambiente, assim que ela terminou o período de priming, já coloca na geladeira, já abaixa a temperatura para conseguir ter essa estabilidade, que enfim não é crucial para a cerveja, mas com certeza vai ajudar muito no serviço. Tem um vídeo que saiu, acho que há um ano, 2 anos, se eu não me engano sei lá, um sommelier da Ambev, alguma coisa assim, ele fazendo o serviço da cerveja correto, né, causando um distúrbio na cerveja para sair a carbonatação dela enquanto coloca no copo, mas com angulação e tal, para eliminar parte da carbonatação e formar, né, a espuma do jeito que a gente quer, né, da maneira mais bonita, mais ideal possível, e ter esse equilíbrio. O outro copo ele pega e serve encostando assim, sem eliminar nada da carbonatação. Ele pega um pedaço de papel e enfia nos 2 copos, que ele serviu da maneira correta no espuma, que ele serviu da maneira errada, sem eliminar o residual, o excesso de CO2 que foi projetado para aquela cerveja para formar aquela espuma naquela consistência, daquele tamanho, daquela altura, naquela cremosidade, não formou. Da hora que ele enfia o pedaço de papel, essa carbonatação ela sai de uma vez. Assim como acontece o gushing. Eu tive que cortar a parte de gushing aqui, porque senão ia ficar meia hora só falando de gushing. Mas enfim, qualquer coisa grande na cerveja, né, pode ser resíduo de lúpulo, qualquer tipo de resíduo, ele vai... São duas coisas, né? Basicamente ele vai estimular que a carbonatação ela saia de uma vez do líquido, né, que é o caso de resíduo de lúpulo, o caso de formação de oxalato de cálcio, ou o resíduo ele vai gerar alguma degradação, e gerando essa degradação vai alterar a tensão de superfície do líquido, e daí aquela carbonatação que você projetou não necessariamente ao longo do tempo ela vai ser a mesma, né? Então vai espumar demais porque quebrou proteína, enfim, vai ficar mais difícil de fazer o serviço. Enfim, alguma coisa vai acontecer. Mas voltando aqui, quando a gente quer trabalhar um pouco além da pressão e temperatura, tem algumas características que a gente consegue afinar para ter menor tempo de carbonatação, ter uma carbonatação mais bem feita, com melhor qualidade, que é basicamente trabalhar o tamanho da bolha, né? Quanto menor a bolha, eu tenho basicamente 3 vantagens. É maior a superfície de contato da bolha com o líquido, né? Então vai ser mais fácil absorver uma bolha menor do que uma bolha maior. A pressão interna ela é naturalmente maior,
E uma outra característica interessante é que ela vai subir mais lentamente até a superfície, né? E quando isso acontece, eu tenho basicamente, né, a perturbação mecânica que vai ser menor e vai arrastar naturalmente menos compostos voláteis para fora da cerveja, né? Assim, algumas vezes na indústria, a gente fez uma lager e está com sulfuroso, a gente rinça, lava a lager com CO2 para tirar esse sulfuroso, né, residual, alguma coisa assim. Isso é negativo, por exemplo, no caso de dry hop, né? Você fazer um dry hop, você precisar lavar demais a cerveja porque deu algum problema, enfim, fazer alguma gambiarra assim, você está levando embora, né, aroma e sabor. A mesma coisa, né, pegar, fazer uma cerveja caríssima, cheia de lúpulo, com um monte de aroma e sabor de lúpulo, e pegar, chacoalhar o post-mix lá para enfim, carbonatar o mais rápido possível, eu estou perdendo também, né, eu estou causando perturbação mecânica. Então, principalmente aqui, no caso de cerveja extrema, né, de brew pub, que a cerveja não viaja, ela não vai sair dali, é muito importante isso aqui, porque é um ajuste fino que dá para fazer tranquilamente, e eu acabo tendo um resultado final de utilização, né? Eu não estou falando de utilização fazer uma IPA, eu estou falando de utilização mesmo de fazer uma IPA extrema, cara pra caralho, que eu vou colocar um monte de lúpulo lá e que eu quero tirar o melhor desse resultado, então eu não quero perder absolutamente nada, né? Então, quanto melhor eu fazendo essas características da carbonatação dessa cerveja, melhor, né? Se for uma NE-IPA, alguma coisa assim, a carbonatação tudo bem, a carbonatação é um pouco mais baixa, mas se eu consigo fazer dessa forma aqui, enfim, eu consigo até colocar ela para vender mais rápido do que esperar 3, 4 dias para carbonatar, porque NE-IPA, assim, mal acabou de ficar pronta, ela já está estragando, né? É um estilo muito complicado de trabalhar, né? A degradação dela, por N motivos, é ruim. Em temperatura alta estraga uma coisa, em temperatura baixa estraga outra. Então é bem difícil de trabalhar, dá para fazer esse ajuste fino. Falando um pouco, né, sobre unidades de medição, a mais comum é o volume de CO2. Então a gente fala, essa cerveja aqui projetar para ter 2,5 volumes de CO2, essa aqui para ter 4 volumes de CO2. Né? O que significa isso? Quando um vasilhame tem, por exemplo, 3 volumes de CO2, significa que eu tenho 3 vezes essa área aqui de CO2 ocupado a 0 grau e a pressão atmosférica, porque aqui dentro ele está confinado, ele não está em pressão atmosférica, ele está numa pressão maior. Mas se ele estivesse em pressão atmosférica e tivesse a 0 grau, ele ocuparia exatamente 3 vezes, né, o tamanho disso aqui. Então é uma medida mais de proporção, né, não é uma unidade absoluta. A outra forma, né, isso aqui já é uma outra forma de lidar, né, com o nível de carbonatação, que é por peso. Né? Tem algumas literaturas, né, que por conta uma molécula de glicose que pesa tanto, o mol dela, eu consigo produzir tanto de CO2 e tanto de etanol. Então, por algumas questões de interpretação de dados, algumas literaturas, por esse mecanismo aí de fermentação, né, de proporção, acaba trabalhando com peso, porque a origem do CO2 é o açúcar, né, o fermentável em peso. E para converter, né, o fator de conversão de CO2 volume para grama por litro 1,6 e o contrário 0,51. Eu coloquei isso aqui porque aqui tem basicamente todas as tabelas que a gente usa, né? Mas não tem, como é uma apresentação, as tabelas elas não estão por completo. Então, se vocês forem buscar a informação completa, dar uma olhada nas referências aqui, vai ter mais informação e vocês podem procurar alguma eventual material, alguma coisa,
e está em uma unidade, você fala, puta, tá bizarro isso aqui, o que é? Enfim, é esse aqui o fator de conversão, mas geralmente utilizado mesmo é volume de CO2. Inclusive para essa tabela aqui, né, que é a mais clássica para carbonatação. E essa tabela ela serve para tudo, ela serve para carbonatar, ela serve para entender o quanto que tem de carbonatação já na cerveja, ela serve para todos os lados. Ela só tem uma coisa estranha, que são as temperaturas aqui, que elas estão todas quebradas aqui, porque essa tabela originalmente é em Fahrenheit. É uma tabela que só foi traduzido, né, os números. Ela não foi refeita, né, por observação em laboratório. E, enfim, aqui nesse trecho, tal que a gente vai usar em 99% dos casos, que é da temperatura, né, -1 até 10 graus. Né? Não tem porquê de carbonatar a cerveja numa temperatura mais do que essa. Né? Tipo, minha geladeira ruim lá de fermentar a cerveja em casa, que eu tenho lá até hoje, ela fica 10 graus tranquilamente, chega até 6, 5, tá só para fermentar. Então 10 graus assim, é mais que o suficiente para 90% dos casos. Mas enfim, lá na parte de anexo tem a tabela completa. E aqui é basicamente, né, nessa linha aqui de cima, pressão. Tá? Então essa tabela é uma função da pressão e temperatura. Né? Então, usando essas duas variáveis aqui, pressão e temperatura, eu sei o quanto que eu tenho de CO2, né, em termos de volume dissolvido. E aqui tem duas linhas aqui nesse título aqui, porque de cima é em PSI e aqui embaixo é bar ou quilograma força por centímetro quadrado. Elas são quase a mesma coisa, essas duas unidades. A gente acaba usando mais a de baixo aqui no Brasil, né? Os reguladores eles vêm em bar ou quilograma força por centímetro quadrado. E aqui a temperatura, né? Então, por exemplo, uma cerveja que eu quero atingir 2,3 volumes de carbonatação, por exemplo. E eu tenho uma geladeira que ela gela até, sei lá, até 1 grau, né? Mais que isso ela não chega a 0. Então eu tenho que ver aqui, 2,3 que eu quero, 2,3, né, na temperatura de 1 para 1, que é a temperatura que eu quero, 1 grau, 2,3 quanto de pressão que eu preciso colocar lá no meu vasilhame pressurizado, para ter essa carbonatação que eu quero, né, que eu planejei para o estilo. 0,56, né, meio quilo de pressão. Então eu coloco meu cilindro para fora da geladeira, coloco meu vasilhame pressurizado, que eu já vou mostrar, né, as alternativas, lá dentro da geladeira, a 1 grau, que ele vai ficar 1 grau estabilizado, com a conexão ligada, e meio quilo de pressão. Ele vai chegar nesse nível de carbonatação que eu quero. Ou eu posso usar de outra forma reversa, depois eu vou mostrar equipamento para ler carbonatação. É a mesma coisa, eu vou ler no equipamento a temperatura e a pressão que deu nele, né? Porque ele tem um manômetro e tem um termômetro. Eu vou cruzar essas duas informações e eu vou ver o tanto que tem lá naquela cerveja minha pronta carbonatada, se é aquilo lá mesmo. Né? Então essa tabela aqui serve para as duas coisas. E quando a gente está produzindo, né, concebendo a receita, o quanto que vai ter de carbonatação e tal, isso aqui é um guia, aqui tem mais informações, aqui é um guia muito por cima, assim, da quantidade, né, de volume de CO2 por estilo ou por famílias aí, né. Disparado aí que tem carbonatação mais alta são as Weiss e as belgas, né? Não todas as belgas, né? Tem as belgas mais escuras, geralmente elas têm carbonatação um pouquinho mais baixa, pode ter uma dupla com uma carbonatação um pouco mais alta, enfim, mas elas tendem a ser um pouquinho mais baixo, com certeza mais baixo do que Saison, por exemplo, que está no espectro de extremo carbonatado. São cervejas que elas foram concebidas para isso. Né? No caso, por exemplo, de Strong Golden Ale,
né, a Duvel tem aquele copo gigantesco lá que se você for colocar a Duvel descarbonatada, acho que dá para colocar duas lá dentro do copo tranquilo. O copo dele é realmente grande para acomodar tudo aquilo lá de espuma que forma pela efervescência, né, da cerveja. Então é algo esperado pro equilíbrio do estilo, né, que tem essa carbonatação alta. E lembrando que não é só a carbonatação, né, a carbonatação é muitas coisas, né, o tato, o ácido carbônico interagindo de N maneiras, né, então ele vai fazer parte, né, da mesma forma que eu procuro alguns compostos característicos em alguns tipos de cerveja, né, a carbonatação vai ser um deles. Falando muito brevemente sobre a diferença, né, entre carbonatação natural e carbonatação forçada. Né, carbonatação natural seria aquela carbonatação que é desenvolvida por meios naturais, né, sem eu pegar um cilindro de CO2, conectar e pressurizar, né, até atingir a carbonatação. Essa seria a carbonatação natural, que ela é obtida através de refermentação. Fermentação num ambiente fechado, num vasilhame fechado, no qual geralmente vai ser servido. E carbonatação forçada, né, que é basicamente o uso de CO2 exógeno, que eu vou forçar ali no líquido até chegar a determinado nível que eu quero. Bom, e assim, uma coisa que é bom frisar, né, que apesar de a carbonatação natural e a forçada ela ter resultado diferente, a característica da carbonatação em si, ela é a mesma, ela não muda. Né? Eu não vou ter uma carbonatação diferente, melhor ou pior, porque a cerveja ela foi carbonatada com prime ou ela foi carbonatada com cilindro de CO2. A carbonatação em si é a mesma coisa, ela não muda. Né? Se eu seguir isso aqui e colocar o nível exato que eu quero, isso aqui não muda, é CO2 do mesmo jeito. Agora, o que muda? Né, o que tem de característica que é inerente em cada método, a cada método. Né, o primeiro, né, que eu acho que é o mais interessante, principalmente para cervejeiro caseiro, que a levedura na carbonatação natural, prime, refermentação, enfim, qualquer um desses nomes, a levedura consome o oxigênio que tem lá dentro da garrafa. Né, então isso é uma vantagem muito grande. Né, para quem não tem equipamento, para quem não tem conhecimento, né, e daí só uma coisa que eu lembrei aqui, eu vou frisar, inclusive no concurso eu cheguei a apontar isso bastante nas súmulas, garrafa com nível errado, cheio com nível errado. Então uma dica que eu dou é assim, você não sabe até onde encher, procura, que assim, é uma dica mais ou menos furada que eu vou dar, porque você conta com o bom senso de um terceiro. Vai no supermercado e, sei lá, pega uma marca de confiança, que se sabem que tem um vaso bom, e vê até o nível daquele tipo de garrafa, até onde que enche. Porque às vezes você pega um tipo diferente de garrafa, que você não sabe até onde vai o nível, e não enche ela adequadamente. Né? A questão de não encher ela adequadamente, por exemplo, uma garrafa mal cheia é menos líquido, absorvendo aquela quantidade de CO2. Por isso que quando tem uma garrafa assim, que a gente pega a garrafa de cerveja fechada, que o nível está muito baixo, geralmente dá um estouro a tampa, porque tem menos oxigênio, menos líquido que foi absorvido, né, que está em solução. Né? Então esse oxigênio ele escapa de forma mais rápida e faz esse barulho que não é legal, não é positivo para a cerveja. Né? E no caso de encher errado aqui, encher muito abaixo, muito acima na carbonatação natural, é pior ainda. Né? É um erro pior ainda. Mas enfim, se não tiver a mínima ideia de como enche, até onde enche determinado tipo de garrafa, vai no mercado e tenta ver, né, de alguma cervejaria grande, alguma coisa, até onde que é cheia, até o nível que é cheio aquele tipo de garrafa, e tenta reproduzir o mesmo. Isso é muito importante, né, para a questão de, enfim, consistência da cerveja. Enfim, às vezes a gente faz pouquíssima cerveja em casa, a gente quer que todas as garrafas estejam boas. Né? Não, vou guardar a garrafa um tempão aí, quando vai guardar não está legal. Então é um detalhe que é importante. Outra coisa,
que é muito presente, né, em cerveja belga, nível mais alto de carbonatação. Né? Tem um determinado nível de carbonatação que eu não consigo com carbonatação forçada, porque a carbonatação forçada vai envolver tirar o dispositivo que está invasando da garrafa e passar por uma rolhadora. Né? Nesse meio tempo não tem como segurar toda a pressão lá dentro. Então, quando tem cervejas de carbonatação mais alta, que elas trabalham, né, com carbonatação natural justamente por isso, para poder atingir níveis mais altos de carbonatação. No caso do vinho, né, tem os vinhos espumantes, né, champanhe, que é justamente esse o caso, né, a refermentação é na garrafa para conseguir atingir aquele nível altíssimo de carbonatação. A diferença é que no champanhe é feito o processo para tirar a levedura, né, a borra de levedura, depois de refermentado, sem eliminar essa carbonatação altíssima. Que enfim, é um processo específico de champanhe. Tem cerveja que faz isso, né? No Brasil tem a Double Viena, da Morada, tem a Bera Brut, tem a da Vals, tem a da Falk, tem da Eisenbahn, tem algumas no Brasil que fazem esse processo de champanoise completo. Enfim, e daí assim, a gente vai fazer carbonatação forçada, carbonatação natural, a gente quer uma carbonatação mais alta, uma carbonatação extrema, para fazer uma Strong Golden Ale, para fazer uma Saison, mas a gente precisa ter certeza que a gente está usando garrafa que suporta isso. Né? Então, assim, se a gente quer fazer isso em casa, né, sempre ter segurança em primeiro lugar. Não usar garrafa velha, tenta usar aquelas garrafas belgas, né? Tem um monte de garrafa belga da Duvel mesmo, da Schuf, que é aquela garrafa, né, com aquele pescocinho, aquela garrafa aguenta bastante pressão. Né? Então se atentem a isso, porque garrafa explodindo é um risco. Né? Então sempre quando for usar isso aí, ter certeza, usar garrafa de champanhe, enfim, garrafa que porque acomodar com segurança esse tipo de carbonatação. O tipo de fermentável utilizado, né? O tipo de fermentável porque assim, basicamente, carbonatação natural, vai continuar fermentando, né? Eu vou colocar um fermentável ou eu vou reativar uma fermentação, né? Eu posso dosar algum tipo de fermentável e eu posso contribuir de alguma forma. Né? Tem cervejeiro que faz priming com, sei lá, açúcar demerara, açúcar como chama mais escuro? Pascal, assim. Enfim, só que daí tem um grande, né, exceto no caso do champanhe, como eu falei, tem a grande parte negativa que é resíduo, não tem um jeito, fica com resíduo. Tem até um equipamento que é vendido nos Estados Unidos, que justamente ele faz o esquema do champanhe, né, você pega, coloca no gargalo, mas daí não usa tanto, né, que lá você tira da cerveja. Enfim, né, é uma tampa bizarrona, parece um disco voador em cima do gargalo da garrafa, mas dá para tirar, né? É um negócio que tem duas válvulas ali e separa. E bom, característica da carbonatação forçada, né? Ao contrário, né, da parte de resíduo aqui, que deixa um monte de resíduo para trás, eu consigo fazer carbonatação com quantidade mínima de resíduo, né? Eu consigo deixar decantar tudo, eu não preciso de levedura, não preciso de nada. Quanto mais eu limpar a cerveja, melhor. Quanto menos resíduo, melhor para todo mundo. Principalmente para a estabilidade da cerveja. Só que daí tem um pequeno problema, né? Que inclusive eu esqueci de comentar, que eu pulei. Na carbonatação forçada eu não consigo resolver nenhum pequeno problema de fermentação. Né? Na carbonatação natural, se eu colocar a cerveja dentro da garrafa com acetaldeído certamente, né? Acetaldeído é muito tranquilo. De acetil já é um pouco mais difícil, porque de acetil tem que se formar, né? O alfa-acetolactato tem que virar de acetil para depois ser reabsorvido. Então precisa ter tempo e precisa ter levedura para conseguir fazer essa reabsorção. Então no priming dá para eliminar esses pequenos problemas assim de cerveja verde inerente ao processo, né? Porque já vai acontecer uma fermentação.
Só que aqui não tem como, aqui já era. Se tiver algum traço de acetaldeído, se tiver algum traço de acetil, sinto muito, já era. Não tem muito o que fazer. E a carbonatação forçada, ela favorece assim, muito o estilo que é totalmente inimigo, né, de oxigênio. Né? Por exemplo, a gente estava comentando ontem em algum concurso, acho que foi nacional, alguma coisa assim, que uma APA, depois ficaram sabendo, né, que a APA que ganhou, foi Best of Show do Nacional, foi uma APA com Prime, né, algo que surpreendeu, porque essas cervejas lupuladas, elas tendem a perder muito, elas tendem a oxidar demais. Né? Você pega umas cervejas um pouco mais extremas, assim, faz priming delas, quando vai servir, por mais que ela seja redonda de receita e tudo mais, ela fica com aquela espuma bizarra, com uma camadinha cinza por cima de oxidação de lúpulo, né? Geralmente ela apresenta essa característica visual. Se for uma NE, então é terrível. Eu já tentei fazer assim só para ver o quanto que dava de merda e dá muita merda. Ela realmente assim, degrada demais, assim, não dá para esse tipo de cerveja tirar ela da pressão. Ela tem, por onde passar tem que ser rinçado com CO2, por onde passar tem que estar totalmente isolado de contato com o ar, porque ela degrada mesmo, né? Então é basicamente a forma que tem aí para envasar esse tipo de cerveja com segurança. Daí a gente pensa um pouco e lembra, pô, mas o invase com lata, como é que invasa a lata, né? Porque a lata sai do negócio, daí tem que colocar a tampinha. Né? Geralmente no invase de lata tem um túnelzinho ali, enfim, acaba dando um jato de CO2 ali justamente para proteger mais. Enfim, daí um detalhe de invase que é algo complicado e, enfim, variação bem grande. Falando um pouco mais, né, sobre priming, como eu falei, né, o CO2 ele é inerente ao processo de fabricação de cerveja, não tem como ter produção de cerveja sem ter produção de CO2. E da forma que ele é produzido, ele é produzido e expelido num formato que ele está muito suscetível a realmente ser dissolvido, né, no líquido. Então, por mais que não seja pressurizado o fermentador, por mais que a gente não esteja segurando a pressão do vasilhame em questão, tem uma carbonatação que está lá. E essa carbonatação ela é determinada pela temperatura máxima que a gente usou na fermentação ou maturação. No caso, por exemplo, de lager, né, que a gente vai fazer o descanso de acetil, o descanso de acetil vai ser o pico maior de temperatura que a gente vai usar durante a fermentação e maturação, e essa temperatura que a gente tem que usar para saber o quanto de CO2 remanescente eu tenho da fermentação na cerveja. No caso de ale, é a temperatura de fermentação mesmo, né? Geralmente a gente só vai caindo com a temperatura até chegar no 0 grau de maturação. Então, quanto maior a temperatura, mais vai embora. E isso a gente tem que levar em consideração e não simplesmente fechar o olho e ver a instrução lá de 7, 11 gramas por litro, 20 gramas por litro, porque a gente pode acabar tendo problema, né? Pode ser um problema não muito sério, que é errar a carbonatação, pode ser um problema muito sério, que é estourar a garrafa e se machucar, enfim, se machucar demais, que é algo bem sério isso aí. Temperatura de fermentação. Oi, Igor. Oi. Essa parte do CO2 remanescente é consenso isso? Essa temperatura? É a dissolução, porque assim, é formado microbolha, né, através do ácido carbônico expelido da célula, ou uma microbolha, e isso favorece demais solubilizar. Né? Então não tem como não solubilizar. Né? Se a gente pega uma cerveja que está fermentando, a gente quer medir a densidade dela, usar o densímetro, a gente tem que tirar a carbonatação antes. Então você coloca o densímetro e a carbonatação fica empurrando para cima. Então, mas seria pro contrário, eu já tive pelo menos experiências, né?
que principalmente cerveja que deixou maturando a temperaturas mais baixas durante um período prolongado, em que ela ficou 3, 4 meses a uma temperatura de 6 graus por aí, e para tomar ela estava, digamos assim, carbonatada, sendo que depois ela tinha sido fermentada a 18, 20 graus. Tá, mas quer dizer que a carbonatação permaneceu lá? A diminuição, a impressão que eu tenho é que a diminuição da temperatura permitiu que ela tivesse mais CO2 lá do que ela teria a 20 graus. Então, mas é que a quantidade máxima que você vai ter de CO2 lá é em função dos 18 graus. Porque esses 18 graus ele elimina mais CO2 do que os 6 graus, entendeu? Sim, mas os 6 graus foi depois. Tudo bem, mas não tem problema. O tanto que vai sobrar na sua cerveja é em função do 18, não do 6. Porque a situação que o CO2 está menos solubilizável é em 18 graus. Então vai embora. O tanto que sobra é esse teto dos 18. Por isso que aqui por exemplo, ó, tem esse último link aqui, uma calculadora. Na calculadora você coloca a temperatura máxima que chegou a sua cerveja, a temperatura de fermentação ou maturação no caso de lager, porque lá é onde ele vai, essa temperatura máxima é onde ele vai perder o máximo de CO2 que está dissolvido. Pode ter acontecido ele ter ficado com residual, ele ter o que eu imagino mais baixo. Pode ser também, mas é que 6 graus... O que acontece? Depende Pode acontecer. Mas naquele dia, quando ele provou a cerveja depois do tempo, ela parecia carbonatada. Só que eu acho que ele falou que guardou 4 meses. Nesse período o fermento está trabalhando. Ele pode ter gerado mais está trabalhando, mas assim, a 6 graus, a única coisa que você fez foi estabilizar essa carbonatação que você conseguiu com os 18. Com 18 ela tem carbonatação lá. Se tirar a cerveja do tanque e chacoalhar, ela sai. Sai a carbonatação. 10 minutos? Mais 20. Hã? Mais 20. Ah, então, mas eu botei tipo 2 gramas de açúcar nessa cerveja. Fez o quê? 2 gramas para fazer o prime. Tá, mas... E aí, mas na verdade eu não trabalhei a 6 para fazer o processo de prime, né? Não, assim... Se você usasse o 18, se fosse calcular 18, 2 gramas não ia ser suficiente. Mas eu acho que isso o Léo falou, acho que pode ser. A levedura continuou trabalhando, isso é uma situação, mas assim, vamos trabalhar porque daí você começa a colocar realmente essa variável do continuou fermentando. Você não sabe se continuou fermentando ou não, quanto que gerou, enfim, se tinha muito acetaldeído ou não, porque o CO2 na verdade ele é produzido no mesmo momento que é produzido o acetaldeído. O acetaldeído é reduzido, metabolizado para etanol, mas daí já formou o CO2. Então tem todas essas variáveis aí que se você for colocar uma cerveja de fermentação, maturação longas, vai ficar mais difícil. Mas o conceito aqui, para o tempo curto de fermentação, para a gente aproveitar o máximo de CO2, que não dá para entrar em todas as técnicas aqui, mas tem uma técnica que chama sponge, que é basicamente você fechar a válvula no final da fermentação e segurar. Isso aqui é um sponge natural. Isso aqui é a temperatura máxima segurando uma carbonatação que está lá já. Então, assim, ela vai simplesmente expulsar o CO2 que está lá porque ela está numa temperatura mais alta. Mas a partir do momento que você colocou nos 6 graus, ela não, estou falando sem refermentação, ela não vai aumentar nem diminuir a carbonatação, mas ela vai estabilizar aquela carbonatação que está lá. A carbonatação residual dela, o remanescente, é em função desses 18, sempre é da temperatura mais alta. Porque acima, se você subir a temperatura, vai embora. Quanto mais você subir, mais CO2 vai embora. Então é o que sobra. É o que sobra. Assim, não tem como esse CO2 não ser solubilizado. Então, basicamente, o que eu estou falando aqui é um sponge natural. Se você pega as calculadoras com mais precisão, você tem essa temperatura, porque se você tirar, se fizer um teste aqui, por exemplo, nessa calculadora mesmo, se você colocar uma cerveja com 5 graus, por exemplo, que eu me lembre, porque eu fazia maturação a 3
3 graus, porque não descia mais uma geladeira que eu tinha lá. Eu tinha residual sempre, eu tinha 1.2, 1.5 volume de fermentação, porque eu variava entre 18 e 19 graus na fermentação. Então isso era o que eu tinha residual lá. Então esse residual ele sempre vai ter. Né? E é problemático não calcular isso. Se for carbonatação forçada, não tem problema, né? Porque ele vai virar pressão, né? Tá confinado, vai virar pressão ou vai estar dissolvido, tudo bem, né? É questão de tempo. Mas se for carbonatação natural e eu não souber, ferrou, porque eu vou possivelmente exceder, né, a carbonatação. É comum o pessoal começa a fazer cerveja, pegar usa X gramas por litro. Daí o cara começa a afinar mais o processo dele e começa a controlar melhor a temperatura. Em vez de ele fermentar entre 20 e 22, ele fermenta, sei lá, a 19 ou a 18. Daí ele usa aquela mesma quantidade de prime e aquilo lá vai ser excesso. Essa é uma curva que é comum acontecer. Assim, o cervejeiro começa a controlar, colocar mais controle de temperatura e começa a ter problema com invase que não tinha antes. Aí que começa a surgir problema novo que não tinha antes. Tudo bem? Temperatura de fermentação. Eu nunca tive problema com a temperatura de refermentação. Eu nunca precisei fazer prime, eu nunca fiz prime que demandasse longos tempos de refermentação ou que eu quisesse um nível muito alto ali de carbonatação. Mas assim, se eu quero colocar muita carbonatação ou eu vou fazer um período de refermentação que é muito longo, eu recomendo daí fazer o controle de temperatura, ou se você estiver num lugar que é muito quente, né, aqui pode ser o caso, Campo Grande pode ser o caso, tem época que faz muito calor, controlar a temperatura de fermentação. Né? Tem cliente que a cervejaria é numa fazenda e a temperatura tem uma variação muito grande para cima e para baixo, né? Então ele mantém as cervejas que ele faz prime e faz sempre, né? Coloca numa geladeira lá, temperatura controlada, ou para isolar, né? A geladeira não esquenta, ou ela isola ou ela gela. Mas é importante nesse caso. Eu São Paulo, produzindo cerveja caseira, eu nunca precisei. Mas pode ser, não é algo que é crucial em 100% das vezes, né? Mas é importante. E outra coisa também, eu não sei como fazer de outra forma, não sei carbonatação natural, ou eu não tenho equipamento para fazer carbonatação forçada e eu quero fazer uma IPA, com prime. Beleza, tudo bem. Não tem a temperatura mais baixa possível no range de refermentação, né? Então, é bom por esse motivo, né? Colocar a cerveja, em vez de colocar a 18 graus, coloca numa temperatura mais baixa. Se for uma IPA, sei lá, feita, um chute aí com Nottingham fermenta bem, né? Ela continua fermentando em temperatura baixa. Então deixa a cerveja que já é sensível, né, que já vai estar perdendo ali por conta do prime, deixa numa temperatura mais baixa, faz esse controle, porque é mais interessante, né, pro acabamento da cerveja. E tempo. O tempo vai variar aí com a quantidade de levedura, vai variar com todos esses pontos aqui acima, mas, né, na grande maioria das vezes a gente está falando de um período de 5 a 15 dias. Eu já vou mostrar o equipamento para a gente ter certeza disso, do quanto que tem de carbonatação. Aqui são duas leveduras, tá, comerciais, da La Alemanha e da Fermentes, que elas são utilizadas para refermentação, né? É um produto que foi concebido para refermentação, né? A CBC1, que é para cask e para garrafa, e a F2, né, da Fermentes. Ambas têm uma tolerância à gradação alcoólica mais alta, enfim, elas são para esse uso específico. E uma cepa que não é exatamente para isso, mas muitas pessoas acabam usando para isso relativamente bastante,
Saccharomyces baianus, né? Aquele pacotinho amarelo lá, o Pasteur, o pessoal usa para fazer hidromel também. Quando não é uma fermentação primária, geralmente o Saccharomyces baianus, aquela Saccharomyces baianus pelo menos, ela é bem neutra. Então eu já vi gente fazendo Imperial Stout, fazendo refermentação em garrafa e tudo mais, com Saccharomyces baianus, mas eu já usei em fermentação primária e é um perfil de fenólico assim, muito parecido com uma Belgian Old Strong Ale, por exemplo. Então, enfim, cuidado ao usar essas leveduras aqui, são mais neutras. Essa aqui eu já vi várias ocorrências, eu já usei ela poucas vezes, não tenho muito o que dizer sobre ela, mas tem gente que usa ela e está reportando que ela não é tão neutra assim, que ela altera o perfil de fermentação mais neutro. Bom, e daí pulando para a carbonatação forçada, né, que é basicamente a injeção de CO2 sob pressão, e daí a gente precisa, né, atentar a algumas coisas e ter alguns recursos para fazer carbonatação forçada. Primeira coisa é utilizar os equipamentos adequados que suportam trabalhar de forma pressurizada, né, fermentador, barril, mangueira, tudo que aguente trabalhar, né, não utilizar material alternativo, né, querer pressurizar tanque de polipropileno, essas coisas assim, porque é complicado. É melhor não, né? Que realmente dá problema. Enfim, usar aquela relação de temperatura e pressão para saber o quanto que eu vou colocar, né, projetar o quanto que eu vou colocar e conseguir aquele nível adequado que eu quero, que eu estou planejando. E o tempo, né, que o processo vai levar é dependente do equipamento método. Né? Então dá para a gente agilizar isso aí, dá para a gente agilizar e dá para agilizar de forma saudável. Vou mostrar alguns equipamentos. Aqui já, acelerando a carbonatação forçada. Agitação, né? Eu acho que é o método mais tradicional, chacoalhar o post-mix. Como eu falei, assim, tem uma festa amanhã, quero carbonatar cerveja, tudo bem, mas tenha em mente que alguns tipos de cerveja vai ter perda de aroma por conta disso, né? Lúpulo sofre muito com isso, então cuidado para não ter uma IPA fantástica lá com um monte de lúpulo frescona e daí chacoalhar o post-mix e, enfim, perder essa característica. Além da agitação, usar pressão mais alta, né? Então, se eu preciso usar meio quilo, eu uso 3,5 kg, mas assim, sempre atentando ao limite, né, de todo o sistema, da mangueira, da torneirinha, do regulador de pressão, de tudo, né? Sempre trabalhar dentro dos limites. Essas são as mais utilizadas, né? Utilizar a pressão mais alta, eu já tive impacto negativo em IPA também e afins, né? Porque você coloca, sei lá, 3, 4 vezes mais pressão, o vasilhame não aguenta, daí na hora de um pouco antes de servir você alivia a pressão. Na hora que alivia a pressão vem aquela brisa de lúpulo linda no nariz, né? Tá perdendo lúpulo, né? Se a gente está sentindo aquele aroma, ele está saindo da cerveja, a gente tá perdendo, né? Então, assim como agitação é complicado, para algumas coisas é legal, para outras a gente perde. Difusor, né? Isso aqui agiliza demais, né, a carbonatação. Agiliza bastante porque eu consigo diminuir a bolha e conseguir aquelas características que eu comentei anteriormente. E recirculação, esse aqui é um esquema caseiro, né, de recirculação. Tem gente que faz na indústria também, que é basicamente uma pedra difusora e daí tem uma bomba que vai tirar, né, do post-mix e devolver para ele essa cerveja. E essa cerveja vai passando pela pedra difusora e ela ganha carbonatação de forma bem rápida. É legal, mas assim, se tiver um traço ali, alguma possibilidade de entrar o oxigênio, está arruinando a sua cerveja numa velocidade muito maior do que naturalmente iria acontecer, né? Então eu tenho cliente mesmo da cervejaria, o cara que ele comprou os fermentadores mandou para ele lá o equipamento de recirculação, para ele ligar na bomba que faz SIP sem redutor, sem inversor de frequência,
E daí eu falei, não, você não vai usar isso aí de jeito nenhum, você não vai reciclar a sua cerveja de maneira nenhuma. Porque é um risco, né? Ainda mais não estando lá, né? E tendo certeza que está tudo rinçado, com CO2 dentro de tudo, está tudo certinho. Melhor não, melhor ligar a pedra difusora lá, vai demorar umas horas a mais, vai ficar o dia inteiro lá a pedra difusora, mas vai ficar, né, tudo certo, a gente com certeza não vai oxidar a cerveja. Bom, daí falando... Aquela parte do agitar ali, por que você fala que perde aroma? Eu estou perturbando, perturbação mecânica. Mas se você não vai ter extravasamento do líquido, aquilo ali vai entrar no equilíbrio e depois você vai colocar na geladeira e vai... Alguma coisa perde. Alguma coisa perde. Alguma coisa perde, assim, a gente faz, mas perde. Principalmente esse aqui, ó. Esse aqui eu acho que é o que perde mais do que o chacoalhado. Eu acho que perde mais ainda. Porque assim, depende do que acontecer na agitação ali, uma vez que o aroma saiu, desprendeu da cerveja, por mais que realmente assim, pode ter o caso de você estabilizar e tudo mais, estabiliza com frio e tudo mais, mas cara, essa não é a realidade, porque quando a gente está com pressa, quando a gente está chacoalhando o post-mix, a gente quer para tudo logo, né? Então acaba. Ele vai volatilizar aí e a Space. Acaba indo embora. Tipo, dá para estabilizar, mas não é o cenário que a gente tem, né? A gente não vai correr com a carbonatação para depois esperar estabilizar. Infelizmente, o que a gente faz isso é na pressa mesmo. E esse aqui é um equipamento assim, mais, não digo mais, sei lá, hoje em dia, mas muitos cervejeiros caseiros usam isso aqui, teve muito no Brasil, né, porque nos anos 80, 90, aí, Coca e Pepsi usava para servir refrigerante, né, através deles, né, tanto que a gente tem o Ball e o Pinlock. E esse aqui é o Post-Mix, ou Corny Keg, Cornelius Keg, que é basicamente, né, um vasilhame pressurizado de inox, né, tem alguns que tem essas proteções de borracha aqui, mas ele é inteiro de inox por dentro, onde ele tem um tubo de líquido que vem até aqui o final e um tubo de gás que vem até aqui em cima, e a característica dele é que ele tem essa boca grande aqui, né, que eu consigo enfiar o braço para lavar tranquilo, tá? É muito bom para cervejeiro caseiro isso, né? Porque dá para ter esse contato de forma fácil. E a característica dele é que ele tem duas conexões, né? Enquanto o keg tem uma conexão só, o post-mix ele tem duas, né? Ele tem a saída de cerveja e ele tem a entrada de gás. Elas são dois dispositivos independentes, né? A entrada de gás vai no regulador, que vai no CO2, e a saída, que a saída pode ser uma torneira piquenique direto, pode ser, enfim, passar por um sistema de refrigeração, ou por uma chopeira mais rudimentar, enfim. Mas o principal desse aqui é que tem as duas conexões, né? Elas são independentes e eu preciso das duas. Basicamente tem esses dois modelos, né, o Pinlock e o Balllock. Eles essencialmente são a mesma coisa, né? Isso aqui é uma ilustração de todas as partes dele, né? Uma desvantagem é que ele tem muita parte, muita coisa, e que, enfim, se não cuidar muito bem desses detalhezinhos aqui, vai acumulando coisa ali, mas como, enfim, cerveja caseira, a gente pode dar uma atenção a mais, a gente acaba desmontando isso aqui inteiro, de tempos em tempos, e dando uma atenção necessária do jeito que precisa. Né? Apesar de ter esses dois tipos, o Balllock e o Pinlock, o sistema ele é essencialmente o mesmo. O que muda são só os engates. Esse aqui é o Pinlock, né, que o conector Pinlock, esse conector vermelho aqui, esses quatro aqui são Pinlock. Esses da lateral aqui são Balllock. Essa aqui é a conexão Balllock, então uma bolinha de metal ela fica presa aqui, nessa cavidade, e aqui essa entrada é conectada nesse pininho aqui. Por fora ele é assim, por dentro já tem bastante detalhe, né? Por isso que eu falei, questão de sanitização, questão de limpar, né? Aqui acumula muita sujeira, aqui pro lado de dentro acumula muita sujeira também, e assim, essencialmente não tem
não tem nenhuma diferença substancial entre eles. Né? Esse aqui tem uma pequena desvantagem de ser mais fácil, com esbarrando assim, você desconectar, tirar ele ali da posição certa e dar uma vazada aqui. Eu tenho o Ballock. E o Ballock é um padrão de conexão rápida, que é usado até hoje nos Estados Unidos. Então vários equipamentos eles são para Ballock. Em contraste, né, a gente tem, que é mais utilizado em cervejaria, né, produção comercial, os kegs. Né? Hoje em dia a gente já tem a utilização em PET, né, já pode dizer que é largamente utilizado, né, é uma alternativa ao keg clássico. E, enfim, a diferença substancial dele é que ele tem uma conexão só. Né? A conexão vai no sifão dele, isso aqui são diferentes sifões, então cada barril desse tem um sifão de um determinado tipo, e nessa entrada, só nessa única conexão, vai o engate que tem a saída aqui para cima de cerveja e a entrada de gás aqui, que é conectada a um regulador de pressão. E daí o que muda, basicamente, né, entre os kegs, é o sifão. O keg em si é basicamente a mesma coisa, mas o que muda é a conexão. Né? Aqui no Brasil a gente usa, a maioria das vezes, o tipo S. Né? Aqui em volta, na América do Sul, é bastante utilizado o G. Eu particularmente gosto muito do G, porque não fica nenhuma gota em cima, não fica resíduo, não fica nada. Né? E várias extratoras aqui, por melhores que sejam as extratoras, é difícil alguma marca e algum sistema que, assim, pelo menos os mais comuns aí que a gente acaba vendo, que você não desengata, cai cerveja, vaza cerveja, e ali há um buraco que é propício para ficar contaminação. Enfim, esse é o que a gente mais usa aqui, mas não sei se é o melhor. Eu nunca operei assim, o G e tal, mas enfim, eu vendo assim, eu me simpatizei bastante, porque realmente aqui não sobra uma gota, né? Ele sela muito bem, funciona muito bem. Cilindro de gás, né? Independente do tipo de barril pressurizado, né? Se é keg ou se é post-mix, eu tenho que usar um cilindro de CO2, né? Para ser minha fonte de CO2 pressurizado. Basicamente eu tenho duas alternativas, né? Os de alumínio e os de aço carbono. Os de alumínio eles são mais leves, eles não enferrujam, né? Mas eles são mais caros. Esses aqui, aço carbono, eles são mais baratos, mas eles enferrujam, que pode ser um risco, né? E, enfim, eles são bem mais pesados, é um material bem mais pesado. Então, se for para ficar num lugar confinado, usar um cilindro grande, dá para usar um aço carbono, né? Daí boas práticas, não deixar ele no chão, tomar cuidado com a umidade, deixar ele preso na parede e tal. Boas práticas básicas, né, de utilização, eu consigo, né, não ter risco, né? Mas se eu vou estar num ambiente que eu tenho um cilindrozinho só, que eu preciso ficar carregando de tanque em tanque, e é muito úmido e tudo mais, enfim, é melhor ter isso aqui, porque já vai ser mais leve, vai estar menos suscetível a ter problema, né, ferrugem e tudo mais, e vir a se tornar um risco. E regulador de pressão. Esse regulador de pressão é muito usado em evento, né? Ele tem uma pressão determinada que sai dele ali, pronto, acabou, não tem nenhum ajuste. É só para ser um intermediário mesmo, né, do cilindro, que sai 60 bar, né? O cilindro CO2 sai 60 bar, mas a gente acaba fazendo, né, o serviço da cerveja entre meio e 2, né, depende do sistema, depende da chopeira, mas entre meio e 2 atinge aí 90% dos casos de serviço. Ou o regulador de pressão ele pode ser mais completo assim,
né? Aqui é a entrada do tanque, né? E daí a leitura é sempre cruzada, né? É sempre a oposta. Esse manômetro aqui é a pressão do tanque, né? É o 60 bar. Infelizmente, essa pressão 60 bar, ela não diz muito se tem muita coisa lá dentro ou não, porque ele só vai cair a pressão mesmo na hora que já está acabando, já está miando ali o cilindro, né? Então, enfim, acaba mais indicando para a gente saber se está tudo certo, se está tudo bem. E daí ele passa pela regulação de pressão aqui. Essa válvula, quanto mais eu aperto, mais pressão ele libera para cá na saída. Quanto mais eu solto a rosca, menos pressão sai, né? Para se eu tirar acidentalmente aquilo lá, ele zerar a pressão, não ficar alguma coisa saindo aqui, enfim, por um acidente. E esse manômetro cruzado aqui é a pressão que vai estar na minha linha de chope, que vai estar, enfim, no meu serviço de cerveja. Como medir, né, a quantidade que eu tenho de CO2? Eu estava falando até agora, eu falei sobre serviço, né, os barris pressurizados, o cilindro de CO2, o regulador de pressão, que é basicamente o que eu preciso para servir, né, a cerveja carbonatada, enfim, serviço de chope padrão, independente se é o mais simples com torneira pequenininha ou se tem alguma chopeira mais elaborada ligada. Agora, sobre medição de CO2, né? O quanto que eu sei que tem de CO2? Eu carbonatei minha cerveja lá, não sei quanto tempo, eu preciso saber quanto que tem de CO2 lá, se está dentro daquilo lá que eu estou esperando, né? Daí tem esses dois equipamentos. Primeiro, para carbonatação natural, eu posso separar uma garrafa, colocar um manômetro nela e acompanhar a pressão dentro dela. Daí eu tenho que saber a temperatura que está a cerveja para saber o quanto que tem, né? Eu uso aquela tabela lá, pressão e temperatura, e consigo saber o quanto que tem. Eu consigo saber também se está na zona de risco aqui, se eu tenho que botar a cerveja na geladeira porque está indo longe demais a refermentação. Enfim, é um mecanismo que eu recomendo muito utilizar para ter um controle. Inclusive, algumas cervejas, algumas coisas assim, se vai fazer priming, se não vai, se a carbonatação que tem nela, mais uma atenuação que tem, que eventualmente a gente acaba tendo, já é suficiente naquela temperatura que está, enfim, é extremamente importante. Isso aqui para carbonatação forçada, né? Isso aqui dá para a gente ligar no tanque, pegar a cerveja. Esse aqui é um dos equipamentos, né? Basicamente a gente enche ele de cerveja aqui. Ele tem um outro equipamento que você coloca a pressão com ar dentro dele primeiro, antes de entrar. Enfim, esse é um modelo mais simples, mas basicamente, né, entra a cerveja sai pelo outro lado aqui, expulsa. A hora que ele começa a expulsar, porque ele está cheio de cerveja, daí eu fecho, né, as duas válvulas aqui e a cerveja fica aqui dentro. Eu chacoalho para estimular, começar a sair de solução o CO2, e eu vou naquela tabela lá e vejo a pressão aqui, quanto que está, e a temperatura, que aqui em cima tem um termômetro, vejo a temperatura, vejo pressão e sei o quanto que tem. Esse aqui é o mais simples, né? O outro, que é um pouco mais caro, geralmente funciona melhor. Mas com esses dois equipamentos eu consigo ter certeza absoluta de quanto que tem de carbonatação. Consigo ligar um barril também aqui, não precisa ser exatamente um fermentador, enfim. Qualquer fonte de cerveja que esteja já pressurizada, eu consigo passar por aqui, encher essa garrafa e ler a carbonatação. Equipamento para envase, né, para carbonatação natural. A gente acaba fazendo em casa com esse bottle filler aqui o mais simples possível, né, aperta o pininho aqui, encosta no fundo da garrafa e libera o fluxo, né, já está com a solução de prime, igual a solução de prime está dentro da garrafa. Enfim, é só encher a garrafa. A preocupação é encher a garrafa no nível certo, mais nada.
Esse esquema aqui, ele é usado, não é muito usado aqui no Brasil, mas enfim, tem lugar que usa isso aqui, tem lugar que usa comercialmente isso aqui. Eu já vi cachaça no Brasil ser envasada com esse equipamento aqui, que é basicamente aqui como se fosse uma caixa d'água que tem uma boia, e daí vai entrando a cerveja ali enquanto a boia não ergue total, e daí eu encaixo a cerveja aqui, ela fica nessa marquinha aqui, ela fica presa pelo gargalo e ela vai enchendo, enfim, até chegar no nível máximo aqui dela, ela para. Tem lugar que é bastante usado isso aí, né, para lugar que faz edição, sei lá, especial, alguma coisa assim sazonal, que faz carbonatação natural. Enfim, mas aqui não é tão utilizado assim. E invasa em garrafa com carbonatação forçada. A cerveja ela está no tanque, né, carbonatada, ou ela está no barril já carbonatada, nível de carbonatação certinho. Fui lá com esse equipamento aqui, medi, está no nível que eu quero, tá certo, está pronta para carbonatar. Posso carbonatar com ponta pressão, que é um equipamento mais elaborado, né, que eu basicamente tenho uma entrada de CO2, uma entrada de líquido e uma saída de descarte, né, então eu consigo rinçar a garrafa, jogar CO2 dentro da garrafa primeiro, para eliminar o ar e depois pressurizar essa garrafa e daí abrir a saída dela e começo a encher a garrafa. Isso, enfim, para alguns tipos de cerveja, como eu falei, IPA, é um tipo de invase muito bom. E um modelo mais simplificado, né, desse conceito de já ter a cerveja carbonatada e fazer um invase é o beer gun. Alguns beer guns eles fazem injeção de CO2, outros beer guns não fazem injeção de CO2.